Olá, queridos amigos, muitos rostos já conhecidos aqui, alunos, você que está em casa, já o adiantado da hora, a gente pede desculpa pelas questões técnicas, mas faz parte aí da transmissão ao vivo. É um prazer estar aqui com vocês, eu me chamo Gilione Zanella e sou professora de Direito Administrativo. Então hoje aí nesse nosso aulão para o CFO da PM, vamos falar dos pontos principais aqui do nosso tema, né? Da nossa matéria, do nosso conteúdo. Espero que seja aí bem proveitoso para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, né, só o começo, uma parte motivacional, a gente precisa, eu sempre digo o seguinte, quando a gente acha que a gente já chegou no limite, né, a gente consegue ir um pouco mais além. Então, a gente vive de desafios, né, são as dificuldades que acabam nos impulsionando. Então, é sempre hora de recomeçar. Estamos aí num ano novo, né? Vamos aproveitar esse momento, já que o concurso está aí pertinho da gente, para enfrentar mais esse objetivo. Olhem só, quando a gente fala de direito administrativo, nós temos dois pontos principais. Nós temos a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, olhem só, se você nunca estudou para o direito administrativo, ou já estudou o direito administrativo, mas não com essa perspectiva, é importante que vocês saibam que, para se dar bem na prova, você tem que necessariamente entender esses dois conceitos, esses dois princípios, essas duas premissas do direito administrativo, que é a supremacia e a indisponibilidade. O que nós temos aqui? Estando em conflito o interesse público e o interesse particular, se sobrepõe o interesse público. Isso é inerente à vida em sociedade. Se por acaso o interesse privado se sobrepor ao público, a gente vai se matar, não é verdade? Então, para que a gente possa viver em sociedade, necessariamente o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado. É o caso, por exemplo, da necessidade de se retirar a propriedade de alguém, por exemplo, através da desapropriação, para uma realização de uma grande obra. Então, nós temos aí a supremacia. E também temos a indisponibilidade, que significa o quê? O interesse público, ele não está à disposição do administrador. Ou seja, o administrador, ele é um mero gestor da coisa pública. Ele não pode abrir mão, não pode doar, não pode vender. Ele vai simplesmente gerenciar esse interesse. Então, olhem só, queridos, isso aqui é dica para guardar lá no fundo do coração. Se você quer se dar bem na prova, você tem que estudar no momento as questões nessa ótica aqui, da supremacia e da indisponibilidade, certo? E aí, nós temos também, né, o famoso LIMP, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que na faculdade, né, tem aquele pessoal que já comprou aquela apostilinha de calçadão e acha que já sabe tudo de direito administrativo porque já estudou o LIMP, né? O LIMP é super importante, mas tem muita coisa além disso. Mas se você já sabe o LIMP, alguma coisa você já sabe aí do direito administrativo. Então nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios expressos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, o administrador só faz aquilo que a lei determina. Impessoalidade, né? Impessoalidade, tem aí uma doutrina nova que diz o seguinte, que ser impessoal não se confunde com ser neutro, porque neutro ninguém é, neutro é o sabão que a gente lava a louça em casa. Nós precisamos na administração de impessoalidade. O que significa ser impessoal? A ausência de privilégios e a ausência de prejuízos, né? Nem discriminação positiva e nem negativa. E também a impessoalidade veda a promoção pessoal do agente público. Aí o princípio da moralidade. Moralidade significa honestidade, boa-fé, probidade com o dinheiro público. Esses dias como chega, né, o concurso está cada vez nos surpreende mais, né? Agora já caiu questão falando do WhatsApp, né? E aí tinha uma questão que dizia o seguinte: 2 servidores, então, são flagrados fazendo sexo na repartição. Isso, por acaso, viola o princípio da moralidade do artigo 37, caput da Constituição? Não. Pode violar lá o estatuto, mas esse dispositivo não. Esse princípio não. Aqui é a moralidade em relação ao uso do dinheiro público, da coisa pública. Publicidade, os atos da administração devem ser públicos. Aí a gente tem que cuidar porque existem exceções, né, que ficam resguardadas no sigilo. E a eficiência,
Ser eficiente não significa gastar menos. Ser eficiente não significa fazer tudo rápido. Ser eficiente significa o melhor resultado com o menor custo possível, certo? Aí nós temos, né, a divisão de competências na administração. Quando a gente diz que uma competência está sendo realizada de forma centralizada, é porque está lá na administração direta. A administração direta, nós temos quem? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Aqui é a administração direta. Se tem uma atividade realizada lá, nós falamos que essa atividade ela é centralizada. Agora, se nós temos uma pessoa diferente realizando essa tarefa, se tem uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, aí nós vamos chamar de descentralização. Quando sai da direta e vai para a indireta, nós vamos chamar de descentralização. Quando essa atividade é realizada dentro de um único órgão que não se divide, a gente chama de concentração. Agora, se há divisão de competência em vários órgãos, aí a gente chama de desconcentração. E aqui tem aquela dica, né? Que o nosso ex-governador, já falecido, Luiz Henrique, chamava de descentralização, o que na verdade era desconcentração. Porque na época foi criado um programa de governo que deu ensejo às secretarias regionais. As secretarias são órgãos, então na verdade era desconcentração e não descentralização. Aqui um tema massa, né? O abuso de poder. Massa para a gente estudar. Na prática a gente não quer isso, né? O abuso de poder é o mau uso dos poderes. Que poderes, professora? Poder hierárquico, disciplinar, normativo, de polícia, que são prerrogativas para a satisfação do interesse público. E aí nós temos a gente que faz o quê? Que faz um mau uso dessas prerrogativas, certo? E aí ele faz o que a gente chama de abuso de poder. Nós temos 3 tipos de abuso. Nós temos o excesso, o desvio e a omissão. Cuidado, porque até então a gente falava em excesso e desvio, agora também tem a omissão. Quando a gente deixa de fazer algo previsto em lei e ao não fazer específico, nós vamos chamar de omissão, abuso por omissão. Mas o que mais cai no concurso é o excesso e o desvio. Quando é que acontece excesso? Quando a gente pratica algo que não é da sua competência. Eu brinco com o pessoal aqui no curso que é o seguinte, os meus alunos da graduação, às vezes sai um concurso aí para o IGP, e eles dizem, professora, eu vou fazer o concurso do IGP, né? Fazer o concurso do IGP, porque é tipo CSI, né? Vou fazer investigação e tudo mais, né? Não se toca que lá no IGP, que é o Instituto Geral de Perícia, o que faz? Puxa o corpo, não é isso? Pega os corpos lá em pedaços, faz a autópsia do corpo, ou seja, tem atribuições nesse sentido. Quando você faz um concurso, você tem que ver as atribuições do cargo. Por quê? Porque é isso que você vai fazer. Você vai desempenhar aquelas competências previstas em lei. Quando você desempenha atribuição que não é da sua competência, quando não quero fazer isso, quero fazer o que o meu chefe faz, por exemplo, você pratica abuso de poder na modalidade excesso de poder, que é quando você faz algo que não é da sua competência. Já o desvio de poder é o mais nojento, né? Porque é aquele vício ideológico, aquele que está na cabeça, na intenção, que é quando a gente pratica algo na sua competência, mas com fim diverso daquele previsto em lei. É aquele camarada, né, o chefe, que diz assim, estou te removendo para Chapecó pela necessidade do serviço, mas na verdade ele está fazendo a remoção desse servidor por vingança política, né, porque não concorda com a convicção religiosa, filosófica daquela pessoa. Isso é desvio de poder, certo? Isso aqui é nojento. Por quê? Porque é difícil de provar. O desvio de poder está lá, na cabeça de quem faz. Isso é difícil de provar. Espécies de poder, nós temos o quê? O poder hierárquico, né? Que eu digo que quem faz concurso está louco para ser mandado, né? Está louco para ter um chefe, porque na administração é assim, tem quem manda e quem obedece. O poder hierárquico é esse, é o que vai dar ordens, né? Vai delegar, vai avocar funções, vai rever aquilo que é feito na administração. Já o poder disciplinar é o de aplicar penalidades, penalidade aos servidores, aos contratados com a administração, ou seja, é quando há um vínculo específico. O poder normativo ou regulamentar, atentem. O que a administração pratica são atos administrativos.
Quem legisla, quem tem poder normativo primário é o poder legislativo. Mas a administração pratica atos para fiel execução da lei, o famoso decreto e tantos outros, mas ele é subordinado à lei. E o de polícia, né? O poder de polícia, que é aquele, então, que vai frenar, limitar, condicionar as nossas liberdades em prol do interesse público. Né? Eu brinco com os alunos que meu sonho é chegar no centro, eu estou sempre atrasada, é chegar e largar o carro em qualquer lugar. Porque até achar o estacionamento e tudo mais, a minha vontade é largar o carro ali e sair correndo, né? Individualmente é ótimo para mim, mas se todo mundo resolve largar o carro em qualquer lugar? Né? Por isso que existe o poder de polícia, que vai determinar as construções, onde estaciona, a limite de velocidade, toda a parte de higiene, de restaurantes e assim por diante. Então temos aí o poder de polícia, pautado na supremacia geral. Esse tema é um tema que sempre aparece, que são os atos administrativos. Ato administrativo, a gente tem que lembrar o seguinte, que são manifestações de vontade da administração. E todo ato administrativo, necessariamente, vai ter esses 5 elementos aqui, ó, que para a gente gravar, a gente usa o ficomorfo. Chegou na prova, lembra do ficomorfo, que são os 5 elementos do ato administrativo. Nós temos a competência, a finalidade, o motivo, a forma e o objeto. Todo ato administrativo vai ter esses 5 elementos. E aí, cuidado, motivo não é sinônimo de motivação. Motivação, que é fundamentação, é um elemento de forma. O pressuposto ou elemento do ato é o motivo, que é a causa. Então, entendam aqui comigo. Todo ato vai ter um sujeito competente, que é quem pratica, que eu digo que é o abençoado que pode conceder aquela licença. Então, todo ato vai ter um sujeito competente, tem a finalidade, que é o interesse público, tem um motivo, que é o pressuposto de fato ou de direito que leva à prática do ato, tem uma forma, que é o meio de exteriorização, e tem o seu objeto, que é o seu conteúdo, que é o ato em si. Certo? Aí a gente entra nos agentes públicos, né? Agentes públicos são as pessoas físicas que laboram na administração. Aí nós temos essa classificação aqui, ó. Nós temos os agentes políticos, que são os políticos, são aqueles que são eleitos, mais os secretários estaduais, municipais e os ministros do executivo. Temos os servidores públicos em sentido amplo, que daí envolve os estatutários, que são aqueles regidos por estatuto. E aí nós temos o estatuto civil e o estatuto militar. A carreira militar tem um estatuto próprio. Nós temos os empregados públicos, que são aqueles que também prestam concurso, mas são regidos pela CLT. É aquela galera que trabalha na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, que presta concurso, mas é regido pela CLT. E os temporários, né? Aqueles coitadinhos que eu digo que hoje se equipara aí a trabalho escravo, que são os ACTs, né? Que é aquela galera que não tem direito a nada, né? Por quê? Porque é uma contratação excepcional, uma contratação que o concurso tem chamado de contrato precário. Precário. É assim que é chamado essa contratação. Aí os militares, por que o militar fica numa categoria à parte? Militar é outro esquema, né? Vocês estão então doidos para ir para lá, né? O esquema é outro, né? E os militares, se é que alguns aqui já não são da carreira de praça, né? Os militares têm um estatuto próprio. E aí nós também temos concurso, mas temos um regramento, né, todo especial, né? Aquela história da estabilidade em 10 anos, se for praça, daí se for oficial, quanto tempo, né? 6 meses, eita delícia, né? 6 meses já tem estabilidade, aquele esquema todo, né? Então, olhem só, quem são os militares? Nós temos Forças Armadas, então, Marinha, Exército e Aeronáutica. Temos aí as polícias militares dos estados e o Corpo de Bombeiro Militar também dos estados. E temos os particulares em colaboração, que é aquela galera que não recebe dos cofres públicos, mas que desempenha uma atividade de interesse público. É o jurado no dia do tribunal de júri, o mesário no dia da eleição, o gestor de negócio, que é aquela pessoa que espontaneamente assume uma função pública no momento de emergência ou de urgência. Essas são as pessoas físicas, né, que nós temos na administração. Aí você pensa assim, como é que é a vida de um servidor? Se a gente for pensar num servidor civil,
né? Porque aí nós temos depois a matéria própria de Estatuto Militar. Nós temos o seguinte, ó, uma linha do tempo baseada aí na Constituição. Nós temos a prestação de concurso, você presta concurso. Aí você presta concurso, você tem que ser aprovado no concurso dentro das vagas. Aí você fica aguardando aquele ato de provimento, né? Que é a tão sonhada nomeação, né? Fica em casa desesperado, aguardando a nomeação. Uma vez nomeado, tu marca aquela churrascada com a galera, que vai rolar a posse. Compra aquela roupa bonita, né? E aí a posse que se dá lá com a assinatura do termo de posse. Aí começa o trabalho realmente, que é quando você entra em exercício. Aí começa a trabalhar. Entre exercício, entra no estágio probatório. O estágio probatório é aquele momento que a vassoura nova varre bem, né? É aquele momento que o servidor está sendo avaliado, né? Ele não pisa um milímetro fora da linha, né? É o estágio probatório. Uma vez aprovado no estágio probatório, ele é, então, confirmado no serviço público e adquire a estabilidade. Eu digo, gente, que dos meus sonhos a estabilidade é o manto azul, né? É algo assim, azul clarinho, tipo azul bebê, né? Que é a estabilidade, que é aquela história de que daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Cuidado, porque tem umas situações que cai sim, né? E depois as hipóteses de saída do cargo, né? Aposentadoria, né? Posse em cargo inacumulável. E assim por diante, não vamos falar de morte, que morte é muito triste, né? Mas aí a linha do tempo. Responsabilidade civil, queridos. Responsabilidade civil é o seguinte. Quando a gente olha para um servidor, agora eu falo tudo sério com vocês. Quando a gente olha um servidor público, nós estamos olhando o Estado. O servidor, ele representa o Estado, ele faz o Estado presente. E aí é claro que quem responde é o Estado. Os atos que causam danos a terceiros, por servidores, quem responde é o Estado. O Estado é o responsável, é o Estado que vai indenizar. Se for ato ilícito, se esse servidor cometeu algo ilegal, o fundamento é o princípio da legalidade. Mas, às vezes, ele pratica algo dentro da lei e, mesmo assim, tem que indenizar. Aí, o fundamento é o princípio da isonomia. Isso aqui são exceções, né? Mas são casos em que o Estado também responde. O Estado também responde por condutas lícitas, desde que essa conduta gere aí danos, gere prejuízos. A teoria da responsabilidade é a objetiva, é aquela que independe da comprovação de culpa, né? O Estado responde independentemente de culpa. Aí eu pergunto a vocês, nós adotamos a teoria do risco administrativo ou do risco integral? Risco administrativo, porque a gente aceita, admite as excludentes do dever de indenizar. Eu digo que assim, o camarada acordou e diz, hoje eu vou me matar, hoje eu vou morrer. Vou ali para a BR-101 e vou esperar passar um carro e vou me jogar na frente. Coisa triste, né? Mas ele pensa assim, já que eu vou morrer mesmo, eu vou esperar passar um carro do Estado para me jogar e para deixar a minha família bem. O Estado vai indenizar essa morte? Não. Por quê? Porque é culpa exclusiva da vítima. Ou seja, nós adotamos as excludentes do dever de indenizar. Agora, tem situações excepcionais que nós adotamos o risco integral, que é mesmo estando presente, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, né, fato de terceiro, o Estado indeniza. É o caso do seguro DPVAT. O maluco não vai de moto enlouquecido ali costurando aqui na Via Expressa, cai, se quebra todo e mesmo assim não recebe seguro DPVAT? Recebe, né? Ou então, nós veremos aí nas nossas aulas, o ato terrorista contra a aeronave brasileira. Também nós temos aqui o risco integral. O Estado indeniza independente da existência de excludente do dever de indenizar. Agora, se for uma omissão do Estado, a jurisprudência entende que a gente adota a teoria subjetiva. E o que é a teoria subjetiva? É aquela que tem que comprovar a culpa ou o dolo do agente. Aí a gente chega num tema que está massa, que está na crista da onda, que é a improbidade. Na verdade, o que tem que estar massa é a probidade, né? Mas, infelizmente, nós temos aí a improbidade. O que é improbidade? O que é um sujeito ímprobo? É um sujeito safado. Eu chamo aqui nas minhas aulas de safadão. Não vão confundir aí com o Wesley Safadão. É o safadão, é o corrupto, é o safado. Esse é o sujeito ímprobo. É aquele, ó, que faz
aí falcatruas com a coisa pública, certo? Agora olhem para cá. Quem é o sujeito passivo e ativo do ato de improbidade? Quem é o sujeito passivo? Quem é que sofre com o ato de improbidade? Quem é que sofre com a safadeza? A gente chama de vítima. É pessoa jurídica. É o município, é a autarquia, é a fundação. É sempre pessoa jurídica, onde tem dinheiro público. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade? Quem é que pratica o ato de improbidade? Quem é o safadão? O safadão é pessoa física, é o agente público e o particular que com ele concorra, induza ou se beneficie. O particular sozinho não comete ato de improbidade, ele tem que estar em conjunto, em conluio com o agente. Agora, cuidado aqui, ó. Uma coisa é o sujeito ativo e passivo do ato e outra é o sujeito ativo e passivo da ação. Aí nós já estamos lá no Poder Judiciário, nós já estamos falando de processo. Aí eu pergunto a vocês, quem é que vai ser o sujeito passivo da ação? Quem é que vai ser o réu da ação de improbidade? É o safadão. Se foi ele que cometeu o ato, é ele que vai sofrer a ação. Quem é o sujeito ativo? Quem vai ser o autor da ação de improbidade, que é uma ação cível, corre na vara cível? Aí nós vamos ter a vítima, que é a pessoa jurídica, ou o Ministério Público. O Ministério Público também pode propor ação de improbidade. Aí vem aquele trava-língua massa assim, ó. Sempre o sujeito ativo do ato será o sujeito passivo da ação. Contudo, nem sempre o sujeito passivo do ato será o sujeito ativo da ação, considerando a legitimidade do Ministério Público. Essa frase já caiu em concurso público. 3 atos de improbidade. 3 atos é o se enriquecer ilicitamente, é o causar prejuízo ao erário e é, então, aí atentar contra os princípios, né? Esses dias foi interessante, eu estava participando de uma banca de monografia e a aluna o tempo todo falava o erário público, aquilo foi me dando um enjoo, por quê? Porque erário já é público, não é isso? Não tem erário privado, certo, gente? Se tu fala em erário, tu já está falando no erário, já é o público, não tem outro erário, não tem o privado. Então, 3 são os atos de improbidade. Esse é o mais grave, esse é o mais ou menos e esse é o mais leve ato de improbidade. Licitação. Estamos quase lá, povo. Licitação. Licitação é um tema que tem uma lei que eu chamo do Osama Bin Laden. Por quê? Porque é uma lei cheia de detalhes, é uma lei bem extensa. Então, assim, tem várias leis que você já tem que começar a se mexer, né? Então, leia a Constituição, do artigo 37 ao artigo 41, você que está em casa, ó, foco aqui. Artigo 37 ao 41 da Constituição, Lei 9784, que é a do processo administrativo, a Lei 8429, que é da improbidade, isso aí, ó, no intervalinho ali da série, você consegue dar jeito nessas leis, tá? Agora, a lei de licitações, não. Lei 8666, ó o nome, 8666, já é um negócio meio, né, para quem tem... né, espertição, aí já pensa o seguinte, essa lei tem que fazer a leitura 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes, porque cai muito a letra seca da lei e aí tem que saber todos os detalhezinhos dela. E aí, o fundo, vamos dizer assim, o fundamento da nossa lei vai estar na Constituição, no artigo 37, inciso 21, que nós temos o dever de licitar. A Constituição vai dizer assim, ó, ressalvados os casos especificados na legislação. O que isso significa? Tem situações que o Estado não vai fazer licitação. São os casos de dispensa e de inexigibilidade. Aí ele vai dizer, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. Ou seja, que ele traz um panorama do objeto da licitação, que assegura igualdade de condições. Aqui ele já enaltece o princípio da isonomia. Mas ele não deixa o nosso contratado aí à mercê. Ele diz com cláusulas que estabeleçam as condições de pagamento e as condições efetivas da proposta. Ou seja, ninguém vai contratar com a administração para fazer filantropia, né? Aí tem que se assegurar o lucro do contratado. Isso na parte da Lei 8666, que trata dos contratos. É permitido exigências desde que isso seja
indispensável ao cumprimento do objeto. Então, a gente pode trazer um edital com determinadas especificações, mas isso não pode frustrar a competitividade do nosso certame. Se essa lei, a Lei 8666, é importante, tem uma outra que é muito importante também. É a que trata de serviços públicos, que é a Lei 8987 de 95. 8987 de 95. Ainda bem que tem uma aluna da graduação aqui que é a minha best friend que soprou. 8987 de 95. É a lei que trata das concessões e permissões de serviço público. Cada dia mais, meus queridos, nós estamos diante dos pedágios, né, das concessões dos aeroportos. Então, essa é uma lei também que é muito, muito pedida agora, ultimamente, tem sido muito pedida nos concursos. Vai falar dos serviços. Os serviços, eles são essenciais para nós, né? Eu brinco que tem gente que diz assim, tô ligando que teve greve de ônibus, eu não ando de ônibus. Para o ônibus em Floripa, o que acontece com a gente? Né? Ninguém se mexe, é o caos, né? Imagina você sem energia elétrica, sem água. Então é um caos. Os serviços públicos, eles têm uma essencialidade na nossa vida. Diante disso, nós temos esse regramento, essa lei que vai trazer os princípios básicos, que vai trazer a questão quando o serviço é prestado por concessionárias e por permissionárias. O Estado cada vez mais está ficando só com aqueles serviços ditos indelegáveis. Mas os serviços que ele pode passar para a iniciativa privada, ele está passando através do que a gente chama de concessão e permissão. Então, esse é um tema bem legal. Agora, atentem aqui para essa dica, ó. Sempre a titularidade dos serviços é do poder público. O poder público, ele transfere a prestação do serviço, mas a titularidade não. A titularidade é sempre do poder público. O que isso quer dizer? A União Federal pode retomar toda essa parte de fiscalização, conservação aqui desse trecho da BR-101? Pode. Hoje está com uma concessionária, mas a qualquer momento o Estado pode retomar. A gente chama isso de encampação. Ela pega de volta. Por quê? Porque ela é o titular, ela é a titular dos serviços públicos. Massa? Então, olha só. Com isso, a gente viu aqui os principais temas do direito administrativo. Para quem, volto a frisar, para quem está começando nessa tarefa ou para quem já é concurseiro, mas que quer aí ficar massa, né, na matéria, lembrem-se, a gente começa pelo artigo 37 ao 41 da Constituição. Não começa por outro lugar. Escuta o conselho. Do 37 ao 41. Aí a gente faz a leitura das leis básicas. E uma das leis mais básicas para você entender princípios, atos, poderes, é a Lei 9784 de 99. Essa lei é esclarecedora no tema do direito administrativo. Certo? Para você que está em casa, que me assiste ao vivo, para vocês aqui do presencial, é uma satisfação estar na companhia de vocês. Hoje bem rápido, bem acelerado. Espero encontrar vocês, então, nos cursos aqui, no nosso curso avançado de questões para o CFO. Eu acho sensacional esse grupo do CFO. Tivemos uma aula semestre no ano passado, final do ano passado, que foi sensacional. Então, espero encontrá-los aqui. Tá? Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Tchau!